A consciência nunca dorme, então o sono pode ser um descanso tranquilo na compreensão de que a consciência é o único poder, e nada operando fora da consciência pode nos afetar. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com este canal sem pagar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, antes de concluir a compra, de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas por ter clicado no link, uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer a sua visão real de quem já vive nesse estado desperto de consciência. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nós temos a pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário. Às vezes parece que estou vivendo em um sonho estranho e nada do que conquistei me traz a satisfação que eu esperava ter. O que é a vida? Quando você pergunta o que é a vida, mas antes da pergunta você diz que a vida parece ser um sonho estranho e que tudo que você esperava alcançar, depois que alcançou, percebeu que não lhe deu real satisfação. Logo após você pergunta o que é a vida. Veja, é algo muito comum em todos nós a ideia de que iremos encontrar na vida esta satisfação. Você diz, nada me deu a satisfação que eu esperava. Nós estamos em busca não da compreensão da vida, o que implica a revelação da verdade sobre quem nós somos. Nós estamos em busca, na vida, de satisfação, de preenchimento, de realização no prazer. O ser humano está em busca do prazer, em busca do preenchimento em satisfação de todos os tipos, em tudo aquilo que ele espera alcançar. Em geral, nós chamamos isso de encontro com a felicidade. É esta busca de preenchimento, é esta busca de realizações externas. Você pergunta o que é a vida? A vida é aquilo que se revela quando esta vida, como nós conhecemos, não está mais presente. A vida como nós conhecemos é uma vida que se assenta em um modelo de ambição, repetição, continuidade da memória, inveja, a busca de felicidade ou realização no poder, no dinheiro, na fama. Porque, no fundo, nós acreditamos que, realizando isso, ficaremos completos, felizes, satisfeitos. Mas, como você diz aqui na própria pergunta, você já se deu conta de que nada que você esperava encontrar, depois que encontrou, trouxe esta satisfação. É interessante quando você usa aqui a expressão satisfação. As pessoas usam a expressão felicidade. Nós estamos diante de palavras diferentes dentro de uma mesma ilusão da própria mente.
Nós temos uma mente que está vivendo na ilusão. Na ilusão de um dia ter um encontro com uma experiência que nos dê esta completude, esta satisfação ou felicidade. Nós não investigamos a natureza desse que está na busca. Nós temos dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que buscam do lado de fora e aquelas que buscam supostamente do lado de dentro. Aquelas que buscam no mundo material e aquelas que buscam no assim chamado mundo espiritual. Mas todo esse movimento de busca é ainda um movimento de afirmação deste centro que é o eu. Esta pessoa que nós acreditamos ser, que será feliz ou ficará satisfeita quando encontrar aquilo que busca, ou no plano material, ou no assim chamado mundo espiritual, ou plano espiritual. Descobrir a verdade sobre si mesmo. É se dar conta de que não existe tal coisa como a vida acontecendo para alguém. Ou seja, não existe tal coisa como a vida e este eu, a vida e esta pessoa, a vida e quem eu sou. Você pergunta o que é a vida? A vida é o que é. Mas no pensamento, a vida não é o que é. Para o pensamento, a vida é o que o pensamento diz que é. No pensamento, a ideia em você é o que deveria ser ou poderia ter sido, ou o que será. Porque existe a ideia de alguém presente. Esse é o critério do pensamento. Essa é a sugestão do pensamento. Esta é a presença da mente ilusória. A mente firma a ideia de um pensador, que se separa da vida tendo pensamentos sobre ela. Então, a vida está sendo avaliada, sofrendo comparações, passiva de ser aceita ou rejeitada pelo próprio pensamento. E esse pensamento estabelece este eu, esta pessoa que eu sou. Então não temos a vida como ela acontece. Nós temos a vida a partir do que o pensamento diz que ela é. Então todo esse critério de modelo de afirmação do pensamento nesta pessoa que eu sou é a presença de uma postura arrogante, prepotente. Esta é a presença da ilusão. De uma mente que se move dentro de um modelo condicionado de sentir sobre a vida. Assim nós somos, como pessoas, sendo este eu, possessivos, controladores, ambiciosos, invejosos, insatisfeitos, com problemas, e sempre tendo o ideal de alcançar um dia esta satisfação, este preenchimento. Então a vida nos parece ser um sonho estranho,
que, apesar de tudo que nós já realizamos, nós continuamos insatisfeitos. Porque, de fato, nenhuma realização, porque exatamente se assenta em um projeto do próprio pensamento, pode nos dar completude, felicidade, amor. Porque isso é a verdade divina. Não está em realizações externas, nem em supostas realizações espirituais. Isso está na ciência deste ser. E esta ciência de ser se revela quando há compreensão de nós mesmos, quando temos a presença da meditação. Portanto, o que é a vida? A vida é a presença de ser. Quando a meditação está, temos a presença do amor, temos a presença da alegria, temos a presença da felicidade. Algo aqui e agora, nesse instante, além da mente, além do ego, além do pensamento, além de todas essas realizações externas que o pensamento imagina, e dessas supostas realizações assim chamadas espirituais, que também o pensamento religioso, algo programado pelo próprio condicionamento dentro da espiritualidade, nos fala, existe algo além de tudo isso. Esse algo está presente, se revelando neste instante, neste momento, quando não há mais qualquer ilusão. Essa é a presença da vida. A vida é a presença de Deus, é a presença deste ser. Não me refiro a essa ideia de vida, a esse pensamento sobre a vida. A vida que, a partir deste centro ilusório, desta ego-identidade, nós construímos. Olhe para o mundo. Olhe para as relações entre as pessoas. Olhe para a sua própria relação com o outro. A partir do pensamento, são pessoas presentes. Não existe ele ou ela, e sim esta ou aquela pessoa. Não existe esta realidade de ser. É a presença da pessoa que eu sou, lidando com a pessoa que ele é. É assim que a vida, nestas relações humanas, estão acontecendo. São vidas conflituosas. Repare, nós colocamos no plural a expressão vidas, porque a ideia é que a minha vida é diferente da sua vida. O que tenho sobre mim são ideias particulares, peculiares, a partir de um centro ilusório que é a pessoa que eu sou, porque o pensamento diz que eu sou, tendo uma vida pessoal. A minha vida é diferente da sua vida. Assim, as nossas vidas são vidas conflituosas, desorientadas, problemáticas. A realidade do momento revela a vida única, a vida divina, a vida onde você e a realidade sobre aquilo que eu sou está presente. Sem este princípio de separação dualista, de separação que sustenta conflito dentro destas relações.
Esses conflitos estão presentes nesta separação, nesta dualidade, algo presente entre pessoas. Mas quando a verdade da vida está presente, temos a presença do amor. Esta é a vida divina, onde você é o outro. Não existe esta psicológica separação entre este que olha e aquilo que ele vê. Entre este e aquele. Quando o amor está presente, a liberdade de lidar consigo mesmo, em alegria, em felicidade, em paz, inteligentemente, em compreensão, lhe permite esta relação real com o outro, sem esta separação. É quando temos a possibilidade de uma visão real sobre a vida. Aqui a vida é a vida divina, nele ou nela, sem conflito, sem desordem, sem confusão, sem disputas, sem todos esses medos presentes, linkado a movimentos de apegos, desejos, de busca no outro de algum nível de preenchimento ou satisfação egocêntrica. Porque aqui está presente algo além do eu, algo além deste centro ilusório, algo além do ego. Esta é a vida. Esta é a presença do amor. Esta é a presença de Deus. Deus é esta realidade. Deus é esta vida. Quando o eu não está, quando o ego não está mais presente. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal, inclusive esse é um benefício para os membros, que é ter prioridade na resposta das perguntas e ainda algumas delas a gente trazer aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos. E não é qualquer vídeo, são vídeos gravados em satsangs presenciais com o Mestre Gualberto. E para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe. Pagando uma pequena quantia mensal, você já tem acesso a esses benefícios exclusivos. Bom, a pergunta deste membro, mestre, é a seguinte. Minha mente cria problemas que não existem. Como lidar com os pensamentos? Aqui você pergunta como lidar com os pensamentos. Você já se deu conta que os pensamentos estão criando problemas para você. Mas existe uma separação entre você e os pensamentos? Ou a presença dos pensamentos é a presença desse eu com problemas? Quando você pergunta como lidar com os pensamentos, a proposta do próprio pensamento é de alguém para lidar com os pensamentos. Mas alguém presente é a própria presença do pensamento, querendo fazer alguma coisa contra os pensamentos, que causam problemas. O que nós precisamos ver com muita clareza é a verdade exatamente disto. De que não existe este alguém que é o pensador que tem pensamentos que causam problemas. O que nós precisamos compreender é que não há como lidar com os pensamentos. Porque quem é que vai lidar com os pensamentos? É o eu? É a pessoa? É o pensador? Quando temos a presença do pensamento, é que temos a presença de alguém pensando. Observe isso. Assim, não existe tal coisa como um pensamento que se separa daquele que pensa. Assim sendo, não se trata de lidar com os pensamentos,
mas sim de ficar ciente do próprio movimento do pensamento, sem interferir com ele. Quando você não interfere, o pensador não entra. O experimentador do pensamento não entra. O observador deste pensamento não entra. Então, a real forma de se aproximar do pensamento não é na ideia de lidar com ele, e sim tomando ciência de que pensamentos são aparições que surgem. Aparições essas que, se não recebem a continuidade de um pensador, de um observador, não se sustenta. Essa aparição não pode se sustentar se não existe um elemento presente sustentando esta aparição. Então, como devemos nos aproximar do pensamento? Tomando ciência daquilo que o pensamento é quando ele surge, sem interferir com ele. Então fica claro a presença de uma lembrança, de uma memória, de uma sugestão dada pelo próprio pensamento. Não interfira com ele. E ele não se sustenta. Quando ele não se sustenta, não há conflito, não há problema. Não há esta mente com problemas. Quando não existe este pensador, quando não existe esta continuidade deste antigo modelo de repetição de memória. Então, a memória se conclui. O pensamento termina. É porque não estamos atentos ao pensamento que a memória está voltando. Vez após vez, após vez. Colocando sempre uma identidade presente, que é este pensador, este eu. Esse sentido do eu sustenta a memória. Esta memória sustenta a ilusão deste eu. Mas quando há um olhar direto para isso se conclui, isso termina. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais impactantes do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, nos ajudando a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e ainda mais transformador, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se torne membro do canal para ter acesso a esses benefícios exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.